Como a teoria hidráulica se traduz na prática do controle de perdas e quais os principais desafios operacionais? Como aplicar métodos de pesquisa hidráulica no combate às perdas no contexto das empresas de saneamento do Brasil? E como transformar o conhecimento hidráulico em processos estruturados para o controle sistemático das perdas? Se você tem essas e outras dúvidas sobre a aplicação da hidráulica no controle das perdas de água, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Pierre e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área do saneamento ou está procurando conteúdo sobre perdas de água, esse é o lugar onde iremos compartilhar experiências, conversar sobre tecnologias, contar algumas histórias e ajudar a divulgar esse tema tão importante. A cada episódio, teremos a presença de um convidado que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e também da sua experiência. Esperamos poder ajudar aqueles que também querem fazer a diferença no saneamento e que trabalham para deixar um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Então, eu te convido a aproveitar cada segundo e, se você gostar, compartilhar esse conteúdo para fazer a sua parte nessa missão de espalhar o uso consciente da água. Hoje o nosso tema será Hidráulica das Perdas, da teoria à prática. O nosso convidado especial será o professor Daniel Manzi. Professor Daniel Manzi, engenheiro civil com especialização em hidráulica e saneamento, mestre em hidráulica e saneamento pela USP de São Carlos, doutor em engenharia hidráulica, recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, com ampla experiência no controle de perdas de água. Ao longo de sua carreira, atuou como engenheiro e diretor do Departamento de Operação e Manutenção do SEMAI Piracicaba, além de exercer funções de consultor sênior para a América Latina em projetos de controle de perdas através da Aitron. Atualmente atua como professor universitário na Escola de Engenharia de Piracicaba e é responsável técnico pela Exaqua em estudos, projetos e consultorias em hidráulica e saneamento, tanto no Brasil quanto no exterior. Também integrou a coordenação de fiscalização e regulação da Agência Reguladora Ares PCJ, contribuindo para a regulação e supervisão dos serviços de saneamento da região. Então, estaremos batendo um papo com um profissional que está na vanguarda da aplicação hidráulica no controle das perdas e que tem muito a nos ensinar sobre como transformar teoria em resultados práticos e sustentáveis. Além disso, trata-se de uma pessoa extremamente gentil que se dispôs a estar aqui hoje e compartilhar o seu valioso tempo e conhecimento conosco. Boa noite, professor Daniel Manzi. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E já vamos começar direto aqui. Por favor, conte para nós aí como a teoria hidráulica se traduz na prática do controle de perdas e quais os principais desafios operacionais. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite, Piero. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo que você faz, democratizar o acesso à informação, mostrar para todos que é possível e que juntos a gente consegue, com informação, alcançar esses nossos objetivos. Isso é valioso, tá? Então, parabéns pelo seu trabalho aí. E obrigado pelo convite. Muito bacana, a gente já teve um papo antes juntos, esquentando sobre isso, e realmente, quando a gente fala em abastecimento de água, se a gente puder trazer o assunto assim, né? As perdas são a patologia do abastecimento de água, né? Do jeito que a lixiviação do concreto é uma patologia da estrutura de concreto, as perdas são uma patologia do abastecimento de água. E a gente só resolve a patologia dominando o fenômeno, né? Então, um hidrômetro submede por questões hidráulicas, né? Um macromedidor vai medir melhor ou pior, além da submedição também, a qualidade final em termos de exatidão, também em função das suas condições de velocidade, princípio de funcionamento da hidráulica. Uma rede vaza mais ou menos em função da hidráulica, né? Em função da pressão, em função da relação pressão-vazamento, material de tubulação. Então, se as perdas, a patologia, tem uma relação com a hidráulica, invariavelmente a solução também tem, né? A gente só consegue aplicar melhor medidores com menor submedição quando a gente conheceu um pouco melhor isso, as trocas, o controle de pressão para redução das perdas reais,
troca de rede e assim por diante. Então, eu defendo muito que a gente tem que conhecer a hidráulica. E ela não é acessível, né? Porque, deixa eu me expressar melhor. Quando a gente olha o sistema de abastecimento de água, particularmente as redes, né? Falando da distribuição, a gente está falando da parcela mais extensa do sistema e a que está menos acessível. As tubulações estão enterradas, as válvulas estão enterradas, os pontos de acesso nem sempre são acessíveis, né? Quantos registros a gente não deixa de manobrar porque não consegue achar o cabeçote? Isso é um problema nacional e mundial. Então, e a gente tem todos os pontos acessíveis ali, são os hidrômetros, né? E todo mês, na minha cidade aqui de Americana, são 70 mil ligações de água. Todos os meses são lidos 70 mil numerinhos pretos do hidrômetro, né? E só. É uma formação muito... É um ponto acessível do sistema, que a gente visita 70 mil vezes no mês e coleta um fragmento pequeno de informação, né? Ali a gente podia saber informações sobre pressão, sobre tentativa de fraude, sobre ruído, né? Talvez eu esteja misturando, inclusive, as outras respostas, mas quanto melhor a gente conhecer a hidráulica do sistema, melhor a gente consegue se preparar para a sua operação mais adequada e, portanto, para a redução das perdas, que é uma consequência dessa operação adequada. E em termos de desafios operacionais, é claro que a tecnologia está aí, a gente pode conversar bastante sobre ela, mas... como o senhor já falou, né? A dificuldade de acesso, né? É dificuldade de acesso. Mas mesmo quando a gente tem acesso, a gente pode gerenciar essa informação, claro que com o apoio da tecnologia, mas colher muitos resultados bacanas. Quero dar alguns exemplos, tá? Imagina um local que faz as trocas, tem lá uma empresa terceirizada que faz as trocas de hidrômetros, tá? Então, todos os meses troca 500, 600, 1.000 hidrômetros por mês naquela localidade. Se a cada ponto de troca de hidrômetro for acompanhado de uma medição de pressão, mede a pressão, anota dia e horário, aí um estagiário bem intencionado, com um bom computador e um pacotinho de bolacha ali do lado para ele se sentir entretido, tabula isso, geoespacializa isso. É uma informação praticamente de graça, tirando a bolacha do estagiário, praticamente de graça, e que já te dá uma ideia do comportamento de pressão no sistema. Se você somar a pressão com a cota de terreno, você tem carga hidráulica. Você consegue acompanhar platôs de carga hidráulica da zona de distribuição, consegue identificar alguns comportamentos bacanas do sistema com uma informação praticamente a custo zero e com um custo de gerenciamento relativamente pequeno. Você pode fazer isso com soluções com muita tecnologia, com tempo mais curto, com custo também muito baixo, mas isso talvez não seja o principal desafio, né, da tecnologia. É você ter acesso ou usar da melhor maneira a informação que a gente tem para já começar a monitorar isso. Eu acredito muito, eu faço essa analogia do estagiário com pacote de bolacha, porque eu acredito muito nisso. Que gerenciar bem a pouca informação que a gente tem e conseguir cada vez mais informação, isso é transformador, Pierre. O processo, né, professor? Eu lembro na Corsã nós tínhamos o caso de uma cidade pequena do interior do estado, aí, que era Sobradinho. A gente brincava assim, nós tínhamos o Geoportal, que era um sistema GIS, bem moderno, que a Corsã estava implantando iniciando nas maiores, né? E aí sempre leva um tempo para chegar nas menores. E a gente brincava que as cidades que estavam dentro do GIS tinham o cadastro mais deficiente do que a cidade de Sobradinho, que o cadastro era um papel quadriculado. Por quê? Porque eles tinham um procedimento. Então, assim, tu folheava aquele papel quadriculadinho com as redes ali, ó. O pessoal do operacional lá, ele sabia exatamente onde é que estava até as luvas, até as junções da rede, entendeu? Então, assim, porque eles tinham um processo.
Então, quando tu tem o processo muito bem consolidado, a ferramenta digital, ela vem, é uma avalanche, o negócio melhora muito, né? Agora, se tu já não tem o processo bem estabelecido, a ferramenta, ela não vai dar todo o retorno que ela pode dar, né? Exatamente, Pedro, exato. E a gente no saneamento, essa é uma característica do nosso setor, né? A gente tem muita mão de obra formada dentro de casa, né? E uma pluralidade. Ó, só no Brasil são mais de 1.000 empresas de saneamento, contando municipais, estaduais e privadas, né? Então, você não tem um grande padrão para as coisas, né? E a gente, particularmente no saneamento, a gente faz pouquíssimo procedimento, né? Quase não tem. A minha esposa, ela é farmacêutica e da área de manipulação, laboratório de manipulação, né? Tudo é pesado, tudo tem procedimento, tudo tem... É um saco cozinhar com ela, porque ela pesa até o sal, né? É tudo regradinho, né? E a gente, no saneamento, a gente vai tentando, vai fazendo, quando dá certo, a gente tenta repetir, mas dificilmente padroniza, né? Tanto que a metodologia Acertar, que veio aí para acreditar as informações do SNIS, né? E agora a Sinisa, os reguladores têm aplicado a metodologia Acertar para dar uma nota de qualidade para a informação do SNIS, né? E a gente vê a chave da metodologia é avaliar os processos que geram a informação e não a informação em si. Então não vai falar, o seu volume macro medido é de 1 milhão, ou 1.000.001, ou 99999, né? Vai falar você tem macromedidores para registrar esse volume? Existe uma política de calibração desses macromedidores? Ela está sendo seguida? Então, é atrás de procedimentos, né? Perfeito. Estou contando tudo isso porque o primeiro raio-x da implantação do Acertar no Brasil revelou que tinha muitas experiências ótimas pelo Brasil afora, mas muito pouco procedimento mesmo, né? Boas experiências, mas sem uma regra formal necessariamente adotada. Com certeza, a dificuldade, né, de se consolidar políticas e procedimentos aí dentro das companhias, né? Não só no saneamento, né, professor? Eu acho que isso aí se reflete de forma geral, né? A gente não tem uma cultura do planejamento das políticas e dos procedimentos, né? Acho que não é só o saneamento que fala disso, a gente vê outros setores aí também falando. Claro, tem alguns setores que, principalmente os que têm um alto valor agregado ao seu produto, assim, né? Daí aí eles se obrigam a ter um procedimento muito mais rigoroso, né? Sim. Tanto é fato que no saneamento, nossos melhores procedimentos normalmente são na área comercial também, né? Exato, e tem muito fazejamento, né? Você vai Sim. fazendo, e ainda com relação à tecnologia, já visitando empresas de saneamento, andando bastante por aí, me chama a atenção, às vezes, algum tipo de situação, sabe, Piero? Já pude visitar empresas de saneamento onde não tinha um cadastro técnico, não sabia sobre as redes, o pouco que se sabia não estava digitalizado, né? Não tinha um sensor de pressão na rede para saber qual é a pressão do sistema, não tinha nada de telemetria, o operador conhecia muito pouco, registrava muito pouco sobre a operação, no máximo o operador anotava que caminhão entrou e que saiu do portão ali da unidade que ele estava, né? Ou seja, um grau de tecnologia e de digitalização muito pequeno, né? Mas aí, para a gente visitar as unidades, tinha um carro alugado da empresa de saneamento com controle de frota. Aí o cara tinha que colocar um cartão ali junto de um sensor para liberar com uma senha pelo cartão o acesso para acompanhar via satélite o trajeto do carro, né? Então, cara, o carro estava muito bem acompanhado. Tinha uma baita tecnologia no ninho que ia de um ponto para o outro. Mas o core, o processo de saneamento, não estava digitalizado. Então, quando a gente
frequentemente vê digitalização, vê tecnologia aplicada, a gente vê em tarefas acessórias, né? O registro ponto é com digital, o controle para ligar o carro para andar na rua tem que ter esse tipo de situação, mas não tem um data logger na rua medindo pressão. Não tem um sensor, não tem um macromedidor transmitindo para telemetria. Então a gente precisa dar um cavalo de pau aí. A gente precisa jogar a tecnologia onde precisa, né? Colocar procedimentos onde a gente precisa. E beleza, vamos controlar onde é que o Uno vai, porque isso é importante, gestão de custos, tudo, mas não é o core, não é o principal da empresa. Muito bem, com certeza. Agora, professor Daniel, partindo para uma questão mais sobre metodologias, né? Como aplicar métodos de pesquisa hidráulica no combate às perdas no contexto das nossas empresas de saneamento do Brasil? Eu acho que isso é um pouco do que a gente já começou a falar, né? Se as perdas são a patologia do sistema de abastecimento, analisar essas variáveis, e elas são normalmente multicritério, né? São multiparâmetros, né? A gente tem uma série de variáveis envolvidas, mas normalmente pressão, gestão de vazamentos, fazer um adensamento de reparos, calcular tempo médio dos reparos. É impressionante a resposta do sistema à redução do tempo médio. Eu não consertei mais do que eu consertava. Só consertar mais rápido, esse número já cai. Claro, e aí se associam outras coisas, né? Consertar evitando retrabalhos, trocando ramais, atualizando ativos e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é processar as informações do dia a dia, né, que estão disponíveis, que é o exemplo do estagiário com o pacote de bolacha, ele é revelador, ele entrega muita informação para a gente. E usando a hidráulica, né, eu sou um grande defensor da informação de pressão. Tá? No passado e fora do país, isso é bastante comum. Aqui, por questão de custo, não alcançou essa escala. Lembra dos loggers de ruído, né, os sensores de ruído? Lá fora, o conceito era que eles ficassem fixos, né? Você instalava aí um por quarteirão, era um sensor de ruído que toda madrugada coletava ali uma janela de tempo de ruído, você passava patrolando durante o dia ou ele transmitia para um ponto comum e você avaliava se teve ruído ali ou não. A ideia era que ficasse fixo, mas essa conta não fechava no Brasil. O pessoal começou a instalar isso volante, né? E tem inclusive iniciativas mais recentes levando isso volante. É um esforço grande que traz bons resultados, mas quando você não tem a informação de ruído, você simplesmente fala, não tem vazamento, né? Então, você faz esse esforço todo e coleta o ruído de madrugada, você fala, tá, beleza, não tenho ruído, quer dizer que eu não tenho vazamento. Se a gente faz esse esforço para ter dados de pressão, a pressão ela é muito mais reveladora, porque ela te dá um padrão hidráulico, uma ideia da carga hidráulica, te permite verificar a setorização, a pressão te ajuda a identificar demanda reprimida, onde você não está abastecendo durante o dia, e que se você resolver o problema, você não só reduz perdas, mas também vende água, né? Você multiplica aquele volume por tarifa e não por custo operacional. Então, eu sou um grande defensor da informação de pressão. E a informação de pressão, naturalmente, a partir de sensores de pressão, do monitoramento de carga hidráulica do sistema, mas também da informação daquele manômetro que está no porta-luva da caminhonete do cara, né? Se ele conhece ali os padrões, se a cada visita que ele faz de falta de água naquela região, ele vai coletando informações de pressão, e armazena isso, mesmo que seja na cabeça dele. Quantos operadores que a gente conhece, Pierre, não sabem a pressão do sistema? Fala,
para tal bairro ser abastecido, a pressão no supermercado tem que ser 15 MCA. Se não chegar a 15 MCA no supermercado, tal lugar não tem água. Isso é um padrão. Tá? Agora, joga a carga hidráulica, analisa de forma sistêmica, você começa a identificar padrões, e é uma hidráulica que não é difícil, é pressão mais cota de terreno, que é a carga hidráulica. Né? Então, eu sou um grande defensor da informação de pressão. Desde aquela que o cara coleta no dia a dia ali, no campo, e guarda na cabeça ou anota na baixa da ordem de serviço, até a grande gestão de informação de grandes sistemas. E, em última análise, só o fato de analisar se ela está mudando em determinado horário. Olha, o padrão é isso, né? Eu nem sei fazer análise se isso aqui está bom ou se está ruim, mas era isso e agora está maior ou está menor, né? Tem alguma diferença, né? Sim, você identifica essa diferença, exatamente. Outras coisas também, essa questão da mudança de profissionais, né, a rotatividade, o turnover aí dos profissionais nas empresas, também dificulta pegar esse tato do sistema, né, porque é uma coisa que tu vai pegando com a prática, né. Eu lembro, nós tínhamos uma unidadezinha em Agudo, por exemplo, que tinha o manômetro instalado na US, no escritório lá. Na rede tinha um reloginho lá na janela do escritório. Então, todo mundo que conhecia passava, já dava uma olhadinha lá na janela e via, lá, se tá em 30 e poucos, tá ok. Aí, a cidade toda era regulada por uma VRP, né? Porque a estação de tratamento era bem elevada, né? Então, a pressão no centro era alta. Daí foi instalada uma VRP geral, assim, na cidade, né? Então basicamente... esse dedo duro aí. Aí, basicamente, o controle era o manômetrozinho na janela. Todo mundo passava, dava uma espiada, ó. Tá ok. Mas é isso, o pessoal vai adquirindo o tato, né, do sistema, né, professor? Sim, sim. Vai. E a coisa que você colocou também é super importante. Acho que talvez não tenha completado na outra resposta. O saneamento tem muita mão de obra formada em casa. Né? Forma muita mão de obra em casa. Então, você pega... vou citar várias especialidades. Do engenheiro, o cara teve lá na engenharia uma sorte de disciplinas, né? Mas ele entrou para trabalhar no saneamento, ele não é um engenheiro de saneamento ainda, né? Ele vai se desenvolver, ele vai aprender ali dentro. O encanador, ele aprendeu a fazer uma ligação de água ali dentro. Né? Ele aprendeu os processos ali. E se ele aprende bem esse processo vai ser reproduzido de uma maneira adequada. Mas se ele aprendeu mal, ele vai reproduzir, muitas vezes, erros conceituais ali para frente. Né? E multiplicar. Então, e multiplicar, exatamente. Então, essa questão da mão de obra formada em casa, ela é ótima, mas ela merece muito da nossa atenção. Da formação permanente de equipes e procedimentos para essas equipes seguirem. Com certeza. Pensando agora e dando continuidade aqui nosso item 3 do nosso papo aqui, pensando na transformação do conhecimento, então, né, dessa operação toda em processos estruturados, né? Como que a gente transforma, então, o conhecimento hidráulico em processos estruturados para o controle sistemático das perdas? Perfeito. Eu acho que é um pouco isso, né, que a gente conversava, a gente ter procedimentos e para tudo. Então, para fazer uma nova ligação de água, tem procedimento. Para analisar, fazer um balanço hídrico, tem procedimento. Né? Eu conheço autarquias, empresas de saneamento, já pude colaborar na elaboração de procedimentos, onde, para fazer o balanço hídrico, a gente chegava no limite do detalhe. Né? Abra o sistema, clique F12, acesse a informação tal, um print mostrando um detalhezinho, ó, aqui embaixo, você pega esse número, né? E o procedimento do operador, ó, você vai no dia tal, fotografa o hidrômetro, anota dia e hora, faz essa conta e mostra a fórmula com que ele faz o ajuste de vazão diária, e informa no sistema nesse campo. Né? Às vezes a gente tem que chegar nesse limite
com o risco de um dia, numa troca de sistema, isso fica tudo desatualizado, né? Mas para que se possa reproduzir, Piero. Por quê? Ainda mais nesse turnover que você comentou, as pessoas passam, mas os procedimentos têm que ficar, né? Imagina se troca a equipe operacional e a nova equipe operacional resolve calcular os indicadores de perdas ou o balanço hídrico de uma outra maneira. O índice pode mudar artificialmente, né? Então, se a gente tem procedimentos e isso em tudo, né? Estou falando bastante aqui do indicador, do cálculo, mas desde lá de uma nova ligação de água, de procedimentos de troca, como selecionar materiais, como fazer projetos. Eu acho que tudo isso concorre no fim do dia, né? As perdas são uma patologia da distribuição de água. Quanto melhor, mais saudável esse sistema for, por conta, menores são as perdas. Eu costumo ver, o Piero, quando a gente conversa com o pessoal lá de fora, o pessoal normalmente dá bola para a perda real. Quase não se preocupa com a perda aparente. Por quê? A perda aparente está resolvida. Na cabeça, isso talvez não seja a nossa realidade, né? Mas a cabeça de muitos lá de fora, porque, peraí, se eu tenho um problema de submedição, eu domino o problema de submedição, sei aplicar um hidrômetro que minimiza esse problema, agora, meu problema não é mais hidráulico, meu problema é de gestão de hidrômetro. Eu vou determinar uma regra que mantém aquele hidrômetro ali, né? Em Portugal, eu não lembro agora exatamente se são 9 ou 10 anos. É uma idade regulatória. O hidrômetro tem que ter, no máximo, 9 ou 10 anos, não lembro exatamente a idade, né? E se a empresa de saneamento não trocar o hidrômetro, o consumidor fica desobrigado a pagar a conta, porque aquele hidrômetro está vencido, entre aspas. A gente aqui sabe que seria ótimo ele pagar uma conta de água de hidrômetro vencido, que está sujeito à submedição. Mas na hora que você empacota isso num processo, você vai usar um hidrômetro que tem determinada vida útil. Essa vida útil tem um teto regulatório. E quanto melhor você gerir, melhor você vai ter um problema de perda aparente. A hidráulica continua existindo, mas você empacota ela num procedimento a ser seguido. Perda real, mesma coisa. A gente sabe que é pressão, a gente sabe que é pesquisa. Se a gente trabalha, por exemplo, com o NEP, né, com o nível econômico, a gente encontra ali frequências de pesquisa que variam região a região, e entra num regime de cumprir com aquele procedimento de pesquisa. Então, a gente transformar da análise hidráulica, mas a origem é ela, é isso que eu quero dizer, da análise do comportamento do sistema para procedimentos que vão garantir a resposta que a gente precisa. Acho que construir esse caminho que não é fácil. Transformar um problema de hidráulica num problema de gestão, resumindo, Exatamente. né? Exatamente. E aí, depois que a hidráulica está superada, aí é uma questão de gestão. Por isso que a gente resume que o problema do saneamento é gestão. No fim das contas é esse, né? Enfim. Seguindo adiante, professor, vamos fazer um resumão, assim, só para não perder a essência aqui de cada um dos pontos que a gente conversou, né? Então, em relação à questão de como a teoria hidráulica se traduz na prática do controle de perdas e os desafios operacionais, nós poderíamos resumir isso numa frase aí, professor. Qual a frase que a gente resumiria? Assim? Retomando como a teoria se traduz na prática, talvez seja que as perdas podem ser, a gente pode entender ou deve entender as perdas como a patologia do sistema, né? E que se comporta hidraulicamente. A gente avalia esse comportamento a partir de variáveis hidráulicas. Se eu tenho medidores com submedição e pressões altas, provavelmente eu vou ter perdas altas, porque essas são as variáveis que influenciam o processo. Se eu tenho macromedidores com velocidade muito baixa,
provavelmente não conheço tão bem quanto eu deveria os volumes de entrada. Então, a gente não esquecer que a regência dos fenômenos é da hidráulica. E depois a gente deve, ao entender isso, empacotar em processos. Perfeito. Depois, o segundo ponto que a gente conversou ali foi na aplicação dos métodos de pesquisa hidráulica, né, no combate às perdas, no contexto das nossas empresas, né? Como é que a gente poderia resumir esse capítulo todo da prosa aí? É uma prosa boa. Eu acho que é não perder nenhuma oportunidade de ter e nem de gerenciar a informação. Tá? Se eu tenho uma equipe que troca hidrômetro todos os dias e ela pode anotar a pressão no ponto de troca de hidrômetro a cada troca, e eu consigo mapear isso, eu tenho uma informação muito valiosa. Se eu consigo expandir o sensoriamento de pressão para o meu sistema, ainda mais. Mas não perder nenhuma chancezinha de ter esse tipo de informação. E às vezes nem que a gente não tenha a compreensão exata da hidráulica que rege aquele fenômeno, todas as informações do sistema que eventualmente a gente monitore, mesmo que seja no bloquinho, no papel, um dia a gente pode pedir uma ajuda para alguém, né, e nos dar uma mão, né, para compreender isso e ajudar, porque é informação, né, informação é primordial e é isso aí. Não podemos perder a oportunidade, né, de ter essa informação, né, mesmo que a gente não tenha naquele momento a compreensão exata do que é possível fazer com ela, né, mas aí, enfim, tem gente que pode nos ajudar nisso também, né. Exato. O que eu já, na carreira, o que eu já achei de vazamento e de problema operacional com um manômetro e mapa plotado, né? Você plota o mapa com curva de nível. Hoje em dia a gente tem, com o celular na mão, a gente sabe com precisão a cota, né? Antigamente não era não, cara. Tinha que dar com o manômetro, um mapinha, e somar na mão ali pressão com cota de terreno, você tinha uma ideia da inclinação do pegar a planta do exército. Você sentia o cheiro para onde a carga hidráulica estava indo, né? Aí você já falava lá. E pronto, né? Certo. Preço E da o caneta. terceiro e último ponto aí de como transformamos, então, o conhecimento hidráulico em processos estruturados para o controle sistemático das perdas. Eu acredito que a gente pode resumir aí nessa questão de documentar, né? Documentar, transformar isso em procedimento, transformar isso em políticas, né? Não sei se mais ou menos essa a visão. Hein? Eu acho que sim, Piero. A gente, no saneamento, não tem o hábito de fazer procedimentos e nem de segui-los. Tá? E eu, pessoalmente, me incluo nessas. Né? Eu trabalhei muito pouco em procedimento quanto eu acho que eu devia ter trabalhado. Né? Só o fato da gente ter consciência disso e se cobrar por procedimento, eu acho que a gente já produz resultados. Então, transformar essa análise do sistema em ferramentas de gestão e se acompanhar. Eu acho que é o trabalho de formiguinha, todo dia, exato, o dia inteiro, todo mundo junto. E os procedimentos operacionais, assim, por exemplo, o procedimento para implantar para fazer uma ligação de água, ele tende a ser mais simples de tu elaborar, porque tu vai ter um desenho, vai ter um descritivo mínimo ali, vai ter peças, então é uma coisa mais visual de tu compreender. Sim. Já os procedimentos relacionados à operação, eles são muito descritivos e muito detalhados, e isso aí dificulta para que a gente documente também, né? É bem mais complicado de documentar esse tipo de procedimento. Né? É bastante, eu acho que todos, mas ao mesmo tempo, eu já conheci, eu já tive professores, Piero, que são doutores e pós-doutores, mas eu já aprendi muito com encanadores, tá? Muito com o pessoal de campo, que me ensinou, acho que talvez tanto ou quanto ou mais que os outros, sabe? E a gente beber dessa experiência deles e poder documentar o que os caras sabem, o que os caras conhecem, é uma baita oportunidade. Então, traduzir, né? Traduzir a conversa do fim do expediente lá numa informação valiosa, né? Acho que esse é um grande segredo aí para quem quer atuar nesse setor, enfim, né?
Valorizar o bom conhecimento. Muita informação importante na conversa do fim da tarde, lá. Bem, professor, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com a participação do professor Daniel Manzi. Quero agradecer mais uma vez imensamente aqui pela sua participação, pela sua generosidade em compartilhar o seu tempo e seu conhecimento aqui conosco. E também aproveitar para pedir, como a gente faz aí para os convidados do bate-papo, que deixe a sua mensagem final aí, de motivação para as pessoas que estão nessa jornada das perdas de água, porque é uma jornada desafiadora, muitas vezes é uma jornada que nos desmotiva, que não é fácil, né? Às vezes a gente está batalhando e o ponteirinho não mexe lá, né? Mas quem quer fazer um saneamento mais eficiente e sustentável aí precisa ter essa resiliência aí, né? Então, professor, deixo contigo aí a mensagem final e muito obrigado mais uma vez. Poxa, Pedro, eu que agradeço o convite, foi um papo ótimo. Eu, por mim, ficava um tempão aqui. Eu acho que talvez a mensagem seja realmente de otimismo, porque até como conversávamos, a gente está num ambiente regulatório diferente, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso há mais de 20 anos atrás, era olha que legal, puxa, a gente deveria fazer, seria bacana se tivesse, né? Era sempre um desejável, né? Agora, com a atualização do marco regulatório em 2020, perdas é indicador obrigatório dos contratos, é meta contratual, objeto de acompanhamento do regulador, é princípio da prestação de serviços. A gente está agora, setembro de 2025, com uma norma de referência da ANA em consulta pública para isso, né? Perdas como critério de alocação de recursos federais. Então, a gente, como dizem aqui no interior de São Paulo, a gente estava igual aquele cachorro latindo para a roda do carro, né? Agora o carro parou. E agora o que a gente vai fazer com a roda do carro, né? Então, eu acho que a gente está nessa. A gente correu atrás da roda do carro, agora ela parou. Como que a gente vai entregar? Isso exige massa crítica, por isso que eu parabenizo de novo pelo seu trabalho de formar massa crítica, de democratizar o conhecimento, o acesso à informação, e gente a fim de resolver, porque o problema é enorme e tem bastante gente que estava correndo atrás da roda do carro. Então, agora a gente tem que se unir e entregar isso. A gente está num ambiente... o profissional que está começando hoje, Pedro, começa numa situação muito mais fortalecida do que nós que começamos há 20 anos atrás. No ambiente regulatório mesmo, então, e técnico, né? Como era difícil medir pressão com o data logger lá atrás, né? E a disponibilidade 10, 15, tecnológica 20 também, anos né? atrás. Hoje você tem um sensor menor que o meu mouse, que custa poucas dezenas de dólares e que dura 5 anos. E você põe em ponto e lá ele fica. E que esperamos que barateie ainda mais com a escala aí, né, do uso. Exatamente. Né? A gente tem... O saneamento precisa de soluções acessíveis, né, viáveis, enfim. Tem bastante coisa que ainda é caro, né, para o saneamento brasileiro, né? Mas pelo menos hoje está acessível para todo mundo, né? Digamos assim, é possível, está ali, dá para conseguir, né? Antes a gente só ouvia falar, né? Exato. Então, é esse ambiente que a gente está. Então, o ambiente é de otimismo. A gente não pode deixar a peteca cair, não. Vamos para cima. Tá certo. Muito bem, muito obrigado, valeu, boa noite. Até logo mais. Um abração. Valeu, Piero. Um grande abraço. Parabéns aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.